A fazendeira negra enfrenta 30 bandidos sozinha e um milionário barbeiro conta o segredo. A poeira levantava do chão batido da pequena vila quando Lívia, a fazendeira negra, olhou pela janela de sua casa. O sol se punha, tingindo o céu de laranja e rosa, mas seu coração estava pesado. Aquelas terras que pertenciam à sua família há gerações estavam ameaçadas. Uma gangue violenta, cobiçando suas terras para transformar em um mega empreendimento agrícola, se aproximava. Sussurros sobre eles preenchiam o ar como uma tempestade que se aproximava, e Lívia sabia que precisava agir. Com um nó na garganta, ela respirou fundo e decidiu não se deixar vencer pelo medo. Nos últimos meses, começou a treinar em segredo. No fundo de um velho galpão, escondido entre fardos de feno e máquinas quebradas, ela aperfeiçoava suas habilidades. Estava aprendendo a lutar. Com cada soco e chute que disparava, sua força se tornava mais intensa. E era como se um fogo antigo, guardado desde a época de seus ancestrais, começasse a arder novamente. A cada dia, Lívia sentia que sua determinação crescia. Mas, além da defesa de sua terra, havia um segredo obscuro pairando sobre sua cabeça. Histórias contadas em voz baixa frequentemente mencionavam um mistério ligado à sua família. Algo que poderia arruinar sua vida e a de todos na comunidade. As perguntas martelavam sua mente. E se essa verdade viesse à tona? E se, na hora da luta, aquele passado escondido ressurgisse? Quando os bandidos finalmente invadiram a vila, Lívia estava pronta. O barulho da violência ecoava como um trovão distante. A adrenalina pulsava por suas veias. Ela olhou para a multidão de rostos preocupados e, em um momento de claridade, decidiu que não lutaria sozinha. Com um grito de coragem, a fazendeira negra se lançou ao ataque. A dança única de seus movimentos, ágil como uma gazela, pegou os bandidos de surpresa. Um golpe, 2 golpes, e seu corpo parecia um relâmpago. A batalha se desenrolava como um filme, cheias de gritos e barulhos de luta. Mas no clímax da batalha, como uma sombra que emerge da penumbra, apareceu um barbeiro milionário. Sempre visto na rua, mas que ninguém conhecia bem. Ele tinha observando tudo, e no meio do caos, revelou um laço familiar com Lívia. A revelação foi tão chocante que parou o tempo por um instante. O que isso significava? O que mais ele sabia? Agora, além de lutar por sua herança, ela precisava decidir em quem poderia confiar. O segredo de sua família poderia ser a chave para a liberdade ou a ruína de todos. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. A revelação do barbeiro ecoou no ar como um trovão. A tensão era palpável. Lívia, com o fôlego entrecortado, se virou para ele, tentando processar as palavras. Você é meu parente? A ideia parecia absurda, e, no entanto, ali estava ele, no meio da luta, como um enigma prestes a ser decifrado. Antes que pudesse pensar mais, um estrondo ressoou.
O chão tremeu sob os pés. Uma explosão. A parede do galpão ao lado ruiu como se fosse feita de papel. Uma nuvem de poeira e entulho tomou conta do ar, engolindo a luz e a coragem de todos. Lívia se jogou para o lado, o coração disparado. O que havia sido uma conversa sobre laços familiares agora se tornava um caos. Os bandidos, atordoados, recuavam, mas não por muito tempo. A figura do barbeiro milionário parecia brilhar nas sombras. Ele avançou, uma firmeza desconhecida em seus passos. Precisamos descobrir a verdade sobre sua família, Lívia. Aqui não é só uma luta por terras. Ela mal ouviu, perdida entre o barulho e a confusão. Precisava se levantar, precisava lutar, mas algo dentro dela a paralisou. O que o barbeiro sabia? Sua mente girava como um peão prestes a cair. E ali, enquanto a poeira dançava ao redor deles, a última coisa que esperava aconteceu. Um grito cortou o silêncio como uma faca. Deixou ar. Uma mulher, conhecida na vila como Dona Clara, apareceu. Seu vestido rasgado, cabelos bagunçados. Aos prantos, ela apontou para os bandidos, mas seu olhar estava fixo na Lívia. Você não sabe de tudo. A voz dela era um eco de dor e desespero. Dona Clara, o que houve? Lívia gritou, tentando se aproximar. Mas Dona Clara recuou, a mão no peito. Sua família, você não é quem pensa que é. O choque atingiu como um golpe. O barbeiro se aproximou, a expressão grave. Isso não pode ser verdade, murmurou, como se tentando convencê-la a acreditar na impossibilidade. Lívia, precisamos sair daqui agora. Mas a mulher continuou, um turbilhão de revelações. A verdade não é apenas sobre suas terras. Você é a descendente de uma linhagem antiga, uma família conhecida por um segredo obscuro, ligado a coisas que não compreendemos. A busca pelo poder e pela riqueza trouxe a ruína para muitos, e agora isso está de volta. As palavras de Dona Clara lhe deram um nó na garganta. Como assim? O que aquele passado sombrio significava? O que realmente estava em jogo? Os bandidos começaram a se reorganizar. A adrenalina subiu de novo. Cada segundo contava. Lívia olhou para o barbeiro, cujas feições agora pareciam mais intensas. E se tudo o que ela soubesse sobre sua família fosse uma mentira? E se o verdadeiro tesouro fosse algo muito mais perigoso do que simples terras? Com um aceno de cabeça, ela decidiu. Se visse a verdade, que fosse agora. Dona Clara, fale, não podemos perder tempo. Mas antes que ela pudesse ouvir, o estrondo ecoou novamente. A porta do galpão se estilhaçou e os bandidos invadiram. Lívia se preparou para lutar, mas o que Dona Clara tinha a dizer dançava em sua mente como um fantasma. Agora, não lutava apenas por suas terras, mas por toda a sua história. E o barbeiro? Qual era seu papel nisso tudo? O cheiro de fumaça e destruição a cercava. Enquanto se preparava para a batalha, questionava: até onde você iria para proteger seu legado? E nesse instante, a realidade parecia desmoronar. A luta tinha apenas começado, e com ela, a busca pela verdade que poderia mudar tudo. O chão tremeu novamente com um estrondo ensurdecedor. Lívia, encurralada entre os bandidos e a poeira que subia como um manto, ainda tentava entender as palavras de Dona Clara. Mas antes que pudesse absorver a verdade, uma figura conhecida fez seu caminho através do caos. Era o barbeiro. Seus olhos brilhavam intensamente, como se uma nova determinação o guiava. Lívia, escute! Gritou ele, sua voz firme em meio ao desespero. A verdade é mais complexa do que você imagina.
Mas as palavras dele se perderam em meio aos rostos agressivos que se aproximavam. Os bandidos, revigorados pela explosão, avançavam como um lobo em um rebanho, e então, em uma fração de segundo, tudo mudou novamente. Uma mulher apareceu atrás do barbeiro, com um brilho ameaçador nos olhos. Era Helena, uma figura familiar, mas com um ar de ferocidade que Lívia nunca tinha notado antes. "Você ainda está aqui?" A mulher cuspiu, e seu tom era de desprezo. "Achei que já tivesse desertado." Lívia, confusa, encarou a dupla. Quem é ela? A pergunta dava voltas na sua mente, mas os rostos em volta eram apenas borrões em um pesadelo. O barbeiro olhou desconcertado e mordeu os lábios. "Ela é parte da verdade, Lívia. O que eu não te contei." Antes que pudesse explicar, a figura de Helena se iluminou com um sorriso maligno. "Ah, a doce verdade. Essa terra que você defende com tanto fervor, Lívia, pertence a nós." O riso dela era como lâminas afiadas cortando o silêncio. "E eu sou a verdadeira herdeira. Você é apenas a guardiã de um legado que nunca foi seu." A revelação atingiu Lívia como um golpe na boca do estômago. "O que você está dizendo?" gritou, a voz tremendo. O mundo ao seu redor parecia virar de cabeça para baixo, e enquanto segurava os braços, sussurros de dúvida surgiam. Tudo o que pensava saber sobre sua família e seu passado começava a desmoronar. "Sim, querida." Helena se aproximou, suas presenças agora quase se entrelaçando. "Você não é apenas uma fazendeira. Sua família tinha um acordo, um trato obscuro que envolvia nossa linhagem. Sua bravura, sua força, tudo isso é fruto de algo que você nunca quis saber." A tensão no ar se tornava insuportável. As vozes dos bandidos se tornaram ecos distantes enquanto a verdade penetrou no coração de Lívia. Ela não lutava só pela terra, mas por uma identidade que nunca pertenceu a ela. E mais, o barbeiro, esse homem que aparecia em momentos de confusão, era a chave. Ele tinha sabido o tempo todo. "Você me traiu!" Lívia olhou enfurecida para ele, seu coração pulsando de rage e confusão. "Você me enganou. O que eu deveria fazer?" Ele respondeu, os olhos radiantes com um misto de empatia e medo. A verdade era perigosa demais, e agora estamos todos em risco. Mas antes que pudéssemos explorar as emoções à flor da pele, a luta pela vida voltou ao foco. Os bandidos atacavam, e a adrenalina disparou. Enquanto suas mãos se preparavam para o combate, o passado e o presente colidiam. Ela era a guerreira da vila, mas agora entrelaçada em uma teia de traição e segredos. E enquanto a poeira começava a se assentar e os gritos se tornavam mais próximos, Lívia percebeu que a luta não era apenas física. Era uma batalha por quem ela era e quem deveria ser. Chocada, ela decidiu: se essa terra é minha por direito, não vou deixá-la para ninguém. Mas a ameaça estava mais próxima do que pensava. O olhar de Helena capturou-se, uma sombra de raiva misturada com desejo de poder. E ali, no auge do confronto, a verdade ainda pendia no ar. O que mais estava escondido em suas raízes? O que mais ela não conhecia sobre si mesma? E aquela era a pergunta que tilintava em sua mente enquanto avançava para a batalha, trêmula, mas determinada. Afinal, cada movimento que fazia não era só por si mesma, mas pela história que estava prestes a descobrir. E antes que pudesse questionar mais, a luta explodiu em um frenesi caótico. A batalha tinha apenas começado, e o futuro parecia tão Lívia.
Com cada movimento, sentia a urgência pulsar em suas veias. Ela precisava se concentrar. A verdade que Helena havia revelado ecoava em sua mente, mas não havia tempo para dúvidas agora. A vida que conhecia estava em jogo. Os bandidos pareciam ganhar força, avançando como uma maré cruel. Mas então, no meio daquela confusão, algo inesperado aconteceu. Uma explosão de luz cortou a escuridão. Lívia se virou, ofuscada. Era como se o próprio sol estivesse se erguer no centro do caos, cega por um brilho intenso. O chão tremeu novamente, não por uma bomba ou um ataque, mas por uma figura emergente, envolta em luz e força. E quando o brilho se dissipou, Lívia ficou paralisada. Era sua mãe, Marie, que ela acreditava ter perdido em um passado distante. Mas ali estava ela, de pé, forte, como se o tempo não tivesse passado. O olhar de Marie fixou-se em Lívia, e um misto de amor e dor transpareceu em seu rosto. Lívia, eu voltei. A voz dela rasgou o ar, como um lamento profundo. O choque a atingiu como um soco. Mãe, mas como você está aqui? Eu pensei que tivesse... As palavras ficaram presas em sua garganta. A batalha ao redor parecia ter desacelerado, como se o tempo tivesse congelado. Dona Clara, ainda em choque, olhou para Marie. Como isso é possível? Você está viva! O murmúrio cresceu entre os presentes. Os bandidos hesitaram, confusos, mas não por muito tempo. Mas então, Helena avançou, agora com um sorriso traiçoeiro nos lábios. Ah, doce Marie, você estava escondida por muito tempo, e agora voltou para trazer mais confusão, não é? Seu tom era um veneno que penetrava o coração de Lívia, e ela pôde sentir a confiança ameaçada. Marie, com a determinação de uma leoa, enfrentou Helena. Você não conhece o poder que está mexendo com, disse ela, o olhar fogo. E não vou deixar levar o legado da nossa família. E no instante em que Marie erguia o punho, uma mudança súbita fez o frio correr pela espinha de Lívia. Ela percebeu que Helena não estava sozinha. Do lado dela, um grupo de pessoas emergiu das sombras, velhos conhecidos, figuras que haviam sido banidas antes e que agora pareciam dispostas a lutar ao lado de Helena. Os bandidos recuaram, massacrados pela magnitude daquela revelação. A verdade estava se desenrolando em uma teia de segredos que se entrelaçavam. A relação entre as mulheres se tornou um terreno de guerra. Mas o que mais chocava Lívia era a revelação iminente de sua mãe. Mãe, por que você não voltou antes? O que está acontecendo? As perguntas saíam apressadas, mas Marie a interrompeu. Lívia, precisamos entender. Sua linhagem é mais complicada do que você imagina. O que está em jogo aqui vai além de terras. Este é um confronto de legados, e você está no meio disso, disse Marie, seu olhar fixo na filha. Helena riu, uma risada fria e cortante. Sim, e não se esqueçam, vocês têm mais segredos do que podem carregar, e eu estou ansiosa para revelá-los, um por um. Seu olhar esteve fixo em Lívia, e aquele olhar gelou o coração da fazendeira. Nesse momento, a poeira começou a assentar, mas a tensão estava longe de acabar. Onde antes havia solidariedade, agora uma divisão nítida. Lívia se viu entre duas gerações, lutando não apenas pela verdade, mas pela sua própria identidade. O peso da herança era esmagador. Marie passou a mão pelo ombro de Lívia, como se tentasse oferecer proteção. Mas a questão gritava em sua mente. Quem eu sou realmente?
E enquanto a batalha se intensificava outra vez, as relações mudavam e legados se reinavam. Nada era o que parecia. O futuro estava incerto. E à medida que o ódio e o amor se entrelaçavam, Lívia sentia que a verdadeira luta estava apenas começando. Em meio ao caos, a pergunta ecoava: até onde eu iria para descobrir a verdade sobre quem realmente sou? E com esse pensamento, ela se lançou para o coração da luta, disposta a enfrentar tudo, sem saber que o pior ainda estava por vir. A luta recomeçou com uma energia desenfreada. Lívia, ao lado de sua mãe, sentia a adrenalina disparar com cada golpe que trocava com os bandidos. O calor do momento a envolvia, mas a confusão na cabeça não lhe dava descanso. O que mais ela não sabia sobre sua família? E por que a aparição de Marie causava tanto nervosismo em Helena? Enquanto as perspectivas se cruzavam, Lívia quase não notou quando Helena avançou. Um sorriso malicioso em seu rosto. Você pode ter trazido Marie de volta, mas isso não mudará nada. Seus músculos estavam rígidos, prontos para o ataque. Mas então, algo aconteceu. Um grito cortou o ar, uma voz conhecida e angustiada. Parem! Parem agora! Era Tomás, o filho de Dona Clara, correndo em direção ao conflito com uma expressão desesperada. Ele tinha algo na mão, algo que brilha sob a luz do pôr do sol. O pânico tomou conta do ar. Tomás, não! Lívia gritou, pensando no pior. Mas o jovem estava determinado, seus olhos arregalados de intensidade. Ele havia encontrado algo que desafiava a realidade como ela conhecia. Tomás hesitou por um momento, olhando para os lados, antes de avançar mais. Eu descobri! Sua voz tremia, mas suas mãos estavam firmes. Não é só sobre a terra. O que quer que esteja acontecendo aqui tem raízes muito mais profundas. Ele levantou o objeto brilhante, um colar, opaco, mas cheio de energia. Os olhares de todos se viraram para ele, e com isso o ato de luta parou, ainda que por um instante tenso. O brilho do colar emanava uma luz estranha, que pareciam conversar com o passado. Lívia deu um passo à frente, curiosa, mas também apreensiva. O que é isso, Tomás? O jovem hesitou. É um artefato, um legado. Dizem que pertenceu aos antigos de nossa linhagem. Ponto. Eu vi as histórias. As lendas sobre ele. Lendas? Repetiu Lívia, aumentando a tensão que já martelava em sua cabeça. História sobre o quê? Ele respirou fundo e continuou. Dizem que quem o possui tem o poder de revelar segredos, não só pessoais, mas de toda a história. E pode alterar até o que você pensa que sabe sobre suas raízes. Helena bufou, claramente nervosa. Parece uma história para crianças. O que você quer conseguir com isso? Essa é apenas uma trapaça. Mas Lívia notou as mãos de Helena tremendo ligeiramente. Uma fraqueza que não esperava ver. E o tempo parecia parar. O coração de Lívia disparava. Revelações, verdades amargas e legados ocultos dançavam em sua mente. Se isso é verdade, precisamos do colar. Agora. A tensão era palpável, como se o ar estivesse carregado de eletricidade. Um golpe poderia estourar a qualquer momento. E do nada, Marie se aproximou de Tomás, estendendo a mão. Todo o poder da nossa linhagem está nas histórias que contamos e nos objetos que deixamos para trás. Você não sabe o que isso pode significar, meu filho. Ela encarou Helena, um desafio nos olhos. Nesse momento,
o chão tremeu. Uma onda de energia surgiu do colar, e um furacão. E com isso, uma imagem começou a se formar no ar diante deles. Eram rostos. Rostos de pessoas que desapareceram, de histórias esquecidas. Lívia sentiu um nó na garganta. O que está acontecendo? O ambiente ao redor parecia girar e deslizar sob seus pés. E de repente, uma figura coberta de sombras surgiu no centro da imagem. E quando ela olhou mais de perto, a expressão congelou em seu rosto. Não pode ser você. A revelação era monstruosa. A figura era uma mulher que parecia idêntica a Lívia. E mais do que isso, havia um sorriso provocador em seus lábios, um sósia perfeito, uma imagem distorcida de quem poderia ser. O pânico tomou conta de Lívia, e perguntas fervilhavam em sua cabeça. Quem é ela? O que isso quer dizer? Nesse instante, Gelene e o barbeiro se entreolharam, o entendimento silencioso se formando entre eles. O peso da revelação caía sobre todos presentes, e Lívia, agora ainda mais confusa, percebeu que os segredos mais profundos de sua linhagem poderiam não ser apenas uma luta pela terra, mas uma batalha pela própria identidade. As cordas da história estavam se entrelaçando de uma forma que jamais poderia ter imaginado. Quem somos nós realmente? A pergunta ressoava em sua mente enquanto a luta se acirrava novamente com a tensão maior do que antes. Desesperada para entender, ela se lançou ao desconhecido. O que mais o colar poderia revelar? O que mais estaria à espreita nesta história de segredos e revelações? A imagem da mulher no colar pulsava como um coração batendo forte. Lívia mal conseguia processar o que via. E aquele familiar que despontava no ar, como se quisesse roubar sua identidade, deixava seu estômago embrulhado. O tempo parecia parado, e os olhares carregados de expectativas eram intensos, cada um esperando que o próximo movimento revelasse a verdade. Thomas, ainda segurando o colar entre as mãos, olhou para todos com desespero. Esse é o legado. Ele é a chave. Mas a pressão aumentava, e os bandidos, percebendo a hesitação, se reorganizavam, prontos para atacar. Não podemos demorar mais, ele gritou, o pânico transparecendo em sua voz. Uma energia estranha começou a fluir do colar. A imagem da mulher se ampliou, revelando mais do que o rosto. Agora apareciam artefatos, símbolos e até sons de histórias sussurradas através das gerações. Entre eles, Lívia reconheceu fragmentos de passado que a seguiam como sombras. O coração dela acelerou. O que aquilo tudo significava? Entre em formação, gritou o barbeiro, e ele parecia tão focado. Mas antes que qualquer um pudesse reagir, Gelena avançou, seus olhos brilhando com um tipo de fúria. Não demorarei mais. Ninguém aqui tem noção do que está em jogo. E com um movimento rápido, ela lançou uma bomba de fumaça. O caos se instalou instantaneamente. A poeira e o grito repentino de caos foram como um clarão. Lívia e sua mãe foram puxadas para trás pela cortina densa. O colar caiu das mãos de Tomás e a luz cintilante se apagou. Mas antes que o pânico se espalhasse completamente, um barulho ensurdecedor ecoou. O chão se partiu sob seus pés. A terra tremeu e a terra se rompeu como um enorme rugido. Levante-se, precisamos sair. A voz de Marie, firme, atravessava a confusão. Mas quando Lívia se virou, algo a paralisou. Uma sombra se desenha atrás de sua mãe. Era uma figura encapuzada, saindo da escuridão, e o ar da sala parecia pesar. Os rostos confusos se viraram,
mas a tensão deixava todos estáticos. "Quem é você?" gritou Dona Clara, suprimida pelo medo. A figura hesitou e, com um movimento ágil, puxou o capuz para trás, revelando um rosto que Lívia nunca esperava ver. Surpresa. A palavra saiu da boca da mulher como um veneno. Era Alana, a irmã desaparecida de Lívia, que todos acreditavam que estava morta. Você está viva!" Lívia mal conseguia respirar, o choque a derrubando. A conexão instantânea entre as duas era inegável, mas o que ela sentiu era mais do que um sentimento de reencontro. Era um turbilhão de traição. "Sim, querida irmã." Alana sorriu, mas era um sorriso maligno. "E por que você acha que tudo isso está acontecendo?" "Eu voltei para reivindicar o que é meu." Suas palavras ecoaram na sala, pesadas e cotidianas, como se fosse a verdade mais pura. A revelação da irmã trouxe uma onda de sentimentos contraditórios. O que havia sido uma luta por terras e segredos, agora se tornava uma batalha por laços familiares. Lívia sentiu o chão se abrir sob seus pés. "Você, como pode?" A incredulidade já se transformava em raiva. "Você nunca se importou em saber a verdade sobre nós, sobre o que aconteceu. Sempre foi apenas sobre o que você queria. Você é apenas uma intrusa na minha vida." Alana falava com uma frieza que cortava como uma faca. E enquanto aqueles sentimentos se misturavam, a realidade se desmoronava. As brigas, os segredos, a luta pela terra. Tudo eram peças de um jogo que ela não sabia que existia. E antes que qualquer coisa pudesse ser feita, ela se viu em um impasse. "Não haverá paz até que eu tenha o que é meu." A sentença de Alana cortou o ar, e um grito de guerra ecoou no campo. A tensão crescia novamente como uma tempestade, e Lívia estava no centro de tudo. A guerra da verdade, a guerra das histórias, a guerra da identidade. Assim, enquanto as sombras dançavam ao seu redor e as vozes se levantavam em conflito, uma nova pergunta latia em sua mente. Quem realmente ela seria? Um legado de amor ou um fardo de mentiras? A luta tinha apenas começado, e as consequências daquela revelação ainda estavam por vir. A luta estava em ebulição. Alana, com seu sorriso cruel, desafiava Lívia, e o calor do confronto parecia ecoar nas paredes enegrecidas do galpão. Enquanto todos estavam paralisados, um nervosismo palpável criava uma espécie de tensão elétrica. A irmã perdida, agora tão próxima, e a verdade sobre sua identidade manipulava o ar ao redor. "Levante-se, Lívia! Você vai deixar essa impostora ganhar?" Mas antes que Lívia pudesse responder, uma explosão repentina e ensurdecedora estremeceu o chão sob seus pés. O teto do galpão começou a rachar, e pedaços de madeira caíram como chuva. As telhas estilhaçaram-se em fragmentos, e uma luz estranha atravessou a poeira. Era como se o próprio espaço se tivesse alinhado, revelando algo que deveria permanecer escondido. O brilho que emergiu do chão parecia forte o suficiente para cegar. Lívia, ofuscada, ouviu gritos e grunhidos enquanto o caos se desenrolava. Mas uma figura se destacava no meio da confusão. Era um velho, uma figura familiar que todos pareciam reconhecer. O olhar dele era vazio, mas o poder emanava como se fosse uma tempestade prestes a estourar. "Vocês não têm ideia do que realmente está acontecendo aqui." Ele falou, sua voz ecoando como um trovão. Mas não se tratava apenas de palavras. Algo nele instigava os presentes, como se estivesse prestes a libertar um segredo enterrado por décadas. "Eu vim para corrigir os erros do passado, e a verdade que vocês tanto temem será revelada." Lívia
Sentiu o seu coração disparava. A familiaridade daquele homem remetia a recordações esquecidas, mas com a poeira ainda no ar e a tensão palpável, ela não podia se distrair. "Quem é você?" gritou, mas sua voz mal sobrepôs o barulho do colapso ao seu redor. "Sua história é mais antiga do que você imagina, e cada um de vocês está entrelaçado nesse laço." Ele continuou, já tomando o espaço. As sombras dançavam ao seu redor, enquanto a multidão se dispersava diante do crescimento da energia. Dona Clara, destacando-se entre os presentes, deu um passo à frente, e Lívia percebeu uma expressão de reconhecimento em seu rosto. Você é o avô de Lívia. O que está fazendo aqui?" "Nós pensávamos que tinha desaparecido." "E por que você nunca revelou isso antes?" A raiva tomou conta da voz de Alana. Mas o homem apenas fechou os olhos como se estivesse ouvindo os ecos do passado. "Porque estava protegido de vocês." Com essa última palavra, a expressão dele se endureceu. "Todos desejam a herança, mas não sabem dos segredos que ela contém. Aquela que muitos chamam de maldição é de fato um dom oculto." E com um gesto, ele fez com que a poeira que circundava o local girasse como um tornado, revelando antigas marcas no chão, feitas por um ritual esquecido. "Este lugar é a chave. Vocês estão apenas no começo de um legado muito maior." A revelação caiu como um golpe. Os vãos se abriram à sua volta, e Lívia viu os olhos arregalados de todos. O que isso significava? O legado que sempre havia protegido, a luta pela terra. O que isso tinha a ver com os segredos e traições que cercavam sua família? Então a palhaça de Gelena, com um sorriso malicioso, comentou: "Você não pode simplesmente voltar e mudar a situação. Eu sou a única que pode reerguer esse legado." Mas o avô de Lívia continuou, como se não ouvisse: "A verdade está prestes a explodir e vocês não serão capazes de lidar com isso." E antes que pudesse completar sua fala, uma fumaça irrompeu, e o chão ruiu sob os pés de todos. Lívia viu a figura do velho se dispersar, e a sala se tornava uma cena de caos. Mas ali, no meio de tudo, o colar que Tomás deixara para trás brilhava com a luz mais intensa que ela já tinha visto. E quanto mais brilhava, mais vozes pareciam surgir de cada parte do espaço. Quem somos nós realmente? A pergunta ecoou again, mas agora de maneira mais profunda. Esse não era apenas um confronto de interesses, mas um confronto de identidades. E a conexão de cada um deles era mais complicada do que nunca. O legado esperava, mas sob o peso das revelações, Lívia sentiu que a verdadeira batalha estava apenas começando. Até onde você estaria disposta a ir para descobri-lo? E com essa dúvida ecoando em seu coração, a realidade começou a desmoronar mais uma vez. O chão tremia sob o peso das revelações. A imagem da mulher no colar ainda pulsava, e o ambiente carregava uma tensão insuportável. Lívia se sentia dividida, presa em um turbilhão de emoções e verdades sombrias. Enquanto a figura do avô parecia se dissipar, ela teve a sensação de que tudo estava prestes a mudar. "Por que você não explicou tudo antes?" gritou Lívia para Alana, sua sobrinha, que a esta altura olhava para ela com um brilho assassino nos olhos. "Você teve anos para me passar isso." Alana soltou uma risada fria. "Porque eu sabia que você nunca entenderia. A terra não é só um pedaço de chão. É o nosso legado. E você o está destruindo." Mas antes que Lívia pudesse responder, um grito cortou o ar, vindo de algum lugar fora do galpão. Era um grito profundo, quase animal, e paralisou a todos. A agitação da festa e da luta cessou.
A poeira e o caos se tornaram um fundo para aquele grito estrondoso. As expressões de surpresa e medo se espalharam como um incêndio. O que estava prestes a acontecer? De repente, a parede de trás do galpão foi arremessada para longe, como se uma força invisível tivesse se liberado. A luz do sol se infiltrou, desenhando contornos de figuras que emergiam do exterior. Um grupo de pessoas, cada uma vestida com roupas antigas, mas com um poder que pulsava em suas ações. Olhos determinados fixaram-se em Lívia. Vocês não deviam ter mexido com isso. A voz era forte e penetrante, e quando Lívia olhou mais de perto, viu que eram os antigos guardiões da terra, aqueles que haviam sido esquecidos nas histórias que lhe contaram. Esse lugar pertence a nós, gritou uma mulher de cabelos longos, suas feições parecidas com as de Lívia. O choque foi como uma marretada. Nós protegemos esse legado por gerações, e agora vocês se tornaram os causadores da queda. Lívia ficou pasma. A conexão era inegável. Aquela mulher era sua ancestral direta, um legado ancestral que ela nunca havia compreendido plenamente. O colar na mão de Tomás começou a brilhar ainda mais intensamente, como se estivesse chamando por ela. Esse colar é a chave. A mulher ancestral continuou, os olhos flamejantes. Ele ativa o poder de verdadeiros descendentes. E você, Lívia, é a única que pode decidir o futuro. Nesse momento, a rivalidade entre ela e Alanna passou a ser irrelevante. Algo muito maior estava em jogo. Alanna, a princípio cheia de fúria, ficou quieta como se absorvesse a magnitude da declaração. Mas então, uma reviravolta chocante derrubou o chão sob os pés de Lívia. A mulher ancestral olhou profundamente nos olhos de Lívia e disse: "E você deve saber que Alanna também é uma escolha. Uma escolha que não pode ser ignorada." As palavras dela cortaram como uma lâmina quente. "O que você quer dizer?" A incredulidade dominava Lívia. Alanna? Uma escolha? Aquilo a deixou confusa, perplexa, mas a ancestral estava longe de terminar. "Vocês não são apenas irmãs. Vocês são partes de uma mesma alma, divididas pelo tempo e pelo espaço. A terra, o colar, tudo se entrelaça no destino de vocês." Lívia ficou paralisada. O que isso significava? Que sua rivalidade era nada diante de um destino maior? A raiva de Alanna flutuou em um mar de dúvidas dançantes. Todos estavam em choque, mas a ancestral não se deteve. "Vocês devem escolher agora, lutar entre si ou unir forças para enfrentar o que está por vir." O eco da frase reverberou no ar, deixando um rastro de tensão palpável. A batalha que Lívia pensava ter definido sua vida agora se tornara uma escolha sobre um legado compartilhado. Enquanto a poeira se assentava, mais perguntas surgiam. Quem foram aquelas figuras? Como elas se conectavam a Alanna e a Lívia? O que mais elas não sabiam sobre si mesmas? Os olhos de Alanna encontraram os de Lívia, e por um momento a rivalidade se desfez. "Precisamos decidir, mas..." A dúvida fez com que a voz dela tremesse. A terra sob seus pés parecia se remexer mais uma vez, e Lívia sentiu que a luta ainda não tinha terminado. No ar pairava uma nova pergunta. Até onde seriam capazes de ir, juntas, para descobrir a verdade? A pressão no ar era quase insuportável. Lívia olhou nos olhos de Alanna. E poderia ter jurado que, por um instante, elas estavam prestes a se unir. Era uma chance de deixar de lado a rivalidade e enfrentar juntas o que estava por vir. Mas então, algo inesperado aconteceu. O colar que Tomás segurava começou a brilhar intensamente. A luz não era mais tranquila. Pulsava como um coração desesperado, quase exigindo atenção.
Lívia não teve tempo de processar o que estava acontecendo, mas a luz trouxe à tona algo que parecia profundo e oculto. O reflexo iluminou a sala e fez com que a figura ancestral se tornasse mais vívida. E, de repente, uma força invisível as envolveu. Uma ventania cortante rompeu no galpão, fazendo todos se protegerem. Os rostos se tornaram expressões de medo e confusão. "O que é isso?" Lívia gritou, mas seu grito se perdeu no caos. Então, tudo aconteceu rapidamente. O chão sob seus pés começou a tremer mais uma vez, e uma rachadura se formou diante deles. A imagem da mulher que emergia do colar tornou-se um turbilhão, e um grito desesperador cortou novamente o ar. E antes que alguém pudesse reagir, a parede atrás de Alana desmoronou. Uma figura encapuzada apareceu do meio dos escombros, como um espectro, chegando a tirar o fôlego de Lívia. "Quantas jornadas você fez, Alana?" A voz era rouca e cheia de desprezo. Alana se virou, os olhos arregalados, enquanto todos na sala hesitavam. Era como se a presença daquela pessoa iluminasse a sala, enquanto a tensão aumentava. "Quem é você?" rosnou Alana, já indefesa, mas Lívia sentiu um frio subir pela espinha. "Mãe?" "Surpresa!" O capuz despencou, revelando o rosto familiar e aterrorizante de Marie, a mãe que todos acreditavam estar perdida para sempre. "Vocês achavam que estavam sozinhas neste legado, não é? Surpreendente, mas não o suficiente para me manter afastada." Lívia mal podia acreditar no que via. Tudo o que ela tinha vivido, as lutas, os segredos, a busca por identidade, tudo isso se desmoronou diante dela. "Você está viva?" Suas palavras saíram como um sussurro desesperado. Um golpe quente na garganta. Mas Marie não deu atenção, avançando em direção a Alana, com um brilho assassino nos olhos. "Você sempre foi uma garotinha teimosa. Pensou que poderia tecer sua própria trama e ignorar o que realmente importa. Você deveria saber, assim como todos, que a verdadeira herança não é sobre a terra, mas sobre o poder que carrega." Um grito de horror invadiu o ar enquanto todos os presentes começavam a se dar conta do que estava realmente em jogo. "Poder?" Lívia repetiu, o coração acelerando em seu peito. Uma onda de emoções conflitantes a invadiu, de raiva a tristeza, tudo misturado com a incredulidade. Marie olhou diretamente para Lívia, como se suas almas estivessem entrelaçadas. "Aqui está a verdade que muitas vezes você fugiu. Você não é apenas uma fazendeira, Lívia. Você pode ser a chave para tudo isso. O que está prestes a ocorrer não é puro acaso." Antes que Lívia pudesse responder, a figura de Marie se iluminou como um monumento. Uma pressão imensa cercou o espaço, e mais vozes começaram a ecoar, sussurrando histórias antigas, contos de dor, amor e traições. Então, a última frase que ela ouviu ecoou em sua mente. "Você vai decidir por quem ou pelo que lutar." Com isso, a realidade ao redor dela começou a se distorcer. O galpão, a luta, todo o drama e as lutas familiares desmoronaram em um turbilhão de histórias de gerações. No momento em que a luz explodiu, tudo se apagou. Lívia se viu jogada em um outro tempo, numa visão distorcida de sua vida, questionando a lealdade, a confiança e a verdadeira natureza do legado que sempre buscou. Até onde você iria para descobrir a verdade sobre quem realmente é? Essa pergunta
ecoou em sua mente enquanto ela encarava as consequências daquela reviravolta inesperada. A poeira se dispersou como um véu, revelando a confusão que se formava em torno de Lívia. A presença de Marie, sua mãe, trouxe o frenesi de emoções. O ambiente pulsava com segredos e verdades não ditas. Os olhos de Alana, que antes brilhavam com raiva, agora se tornaram um mar de confusão. Você é mesmo a nossa mãe? Sua voz falhou. Um misto de dúvida e esperança. Maria encarou suas meninas, um sorriso triste nos lábios. Sim, eu voltei, mas não da forma que vocês esperavam. Precisamos compreender o que somos. O colar, nossas histórias, tudo está conectado. O olhar dela fixou-se no colar em mãos de Tomás, como se a luz que emanava dele fosse a resposta para todas as perguntas. Nesse momento, tudo pareceu vacilar. As direções estavam emaranhadas e a luta que parecia tão certa agora se tornava uma dança complexa entre passado e presente. A ancestral à frente, com seu olhar intenso, fez com que um silêncio profundo caísse sobre o local. As figuras antigas aguardavam a resposta de Lívia e Alana. Qual é a escolha? Lívia perguntou, o coração acelerando. Os ecos daquelas vozes ancestrais já não eram sussurros confortantes, mas sim gritos de advertência. Quero lutar por nossa terra. Mas e se tudo o que defender é uma mentira? A verdade que nos une, não as mentiras. Precisamos nos unir para combater aquilo que está além de nós. Gritou Alana, agora com uma determinação renovada. As palavras dela ressoaram na mente de Lívia, uma faísca de entendimento. Sim, entre nós não pode haver mais rivalidade, mas sim um laço para a sobrevivência. A figura ancestral assentiu, alçando suas mãos. Então que se inicia a união. O colar é a chave. Quem possui o colar tem o poder de abrir portas para a verdade. Mas cuidado, pois essa verdade pode ter um custo. Em um instante de clara sinergia, Lívia e Alana se aproximaram juntas do colar, aninhando suas mãos ao redor dele. Uma explosão de luz as envolveu. As sombras dançaram, enquanto as verdades começavam a emergir, revelando não apenas suas histórias, mas também o poder que emana de sua linhagem. Quando a luz começou a se dissipar, a rivalidade entre irmãs transformou-se em força comum. Era como se um manto protetor as envolvesse. O galpão se tornava um campo de batalha, não apenas com inimigos físicos, mas com o peso da herança que carregavam. Os bandidos, atordoados pela energia que emanava das irmãs, hesitaram. E nesse momento, sentindo-se invencíveis, Lívia levantou a voz. Nossas histórias são mais fortes que o medo. Ninguém pode nos deter agora. As figuras ancestrais, atrás delas, começaram a cantar. E enquanto ecoavam, as paredes do galpão pareciam ressoar com poder. No ápice da canção, um clarão de luz inundou o espaço. Lívia e Alana estavam unidas, formando um só corpo de luta. E quando a luz começou a se apagar, a multidão silenciou. Os bandidos recuaram, e Lívia pôde ver a fissão que ocorria. Alana sorriu, um sorriso de compreensão e aceitação, antes de sussurrar. Estamos juntas nisso, desde sempre. Mais uma vez, tudo começou a desvanecer. O galpão, os bandidos, as vozes ancestrais. Tudo se dissolvia em um turbilhão de luz. Contudo, uma última imagem foi gravada em sua mente. As figuras de suas ancestrais sorriam, como se finalmente a verdade por trás da luta estivesse revelada. Mas no fundo, Lívia sabia que muitas perguntas ainda estavam sem resposta.
O que aconteceria agora? Quais seriam as consequências dessa união? O futuro estava se desenhando como um mistério cheio de possibilidades. E naquele exato segundo, Lívia se deu conta de que uma nova história estava prestes a começar. Se você chegou até aqui, é hora de agir. Você precisa se inscrever agora no canal para não perder as próximas histórias exclusivas. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo que nos ajuda a crescer. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre este desfecho. E não espere nem mais um segundo para compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer essa história incrível. Somente os verdadeiros fãs entendem a importância de apoiar o canal com essas ações.